Fala galera, tudo bom? Então, hoje, dia 19 de janeiro de 2026, vou gravar um vídeo aqui agora. Foi uma promessa que eu fiz para um aluno usando PHP, MySQL, né, um pouquinho de HTML. Não pretendo usar CSS, fazer ele bem simples, mas com o intuito de mostrar como que funciona a conexão com o banco de dados, com o MySQL. E até já fiz alguns vídeos assim, mas eu quero fazer um passo a passo bem minucioso. O vídeo vai ficar extenso, mas de uma forma que qualquer pessoa que nunca mexeu com isso na vida consiga pelo menos fazer esse primeiro projeto, tá? Com duas operações dentro do banco de dados. Então eu vou tentar fazer o mínimo de corte possível. Quando for alguma coisa como, por exemplo, vou fazer um download, eu mostro como que eu estou fazendo o download. Se for um negócio que eu percebo que vai demorar muito tempo, eu faço o corte para não perder esse tempo esperando. E aí eu volto em seguida. Então eu vou tentar colocar o mínimo de cortes possíveis. Então vamos lá, né, galera? O seguinte, primeira coisa que a gente tem que fazer, nesse caso eu vou trabalhar com PHP e MySQL. Então eu preciso de um servidor ativo. Servidor local, vai estar no meu computador. É só para nível de teste mesmo, né? Então eu não preciso ter nenhuma hospedagem contratada. Eu faço aqui um nível de teste. E aí, caso esteja tudo ok, basta depois fazer o upload aí desse projeto para dentro de um servidor de hospedagem. Qualquer servidor de hospedagem. Mas para fazer esse teste, eu preciso do servidor rodando local. Geralmente a gente usa esse daqui, ó, o Champ, ou também pode ser o AMP, tá? Mas o Champ, eu percebo que o pessoal tem utilizado mais ele. Até o Gustavo Guanabara, ele fez alguns vídeos usando, ele fala o Zemp, né? Mas eu falo Champ mesmo. Então o Champ, ele é um dos mais utilizados, pelo menos que eu saiba no momento. Então, Champ, download, precisa de muita coisa não. Vocês vão ver que ele vai direcionar para esse site aqui, ó, apachefriends.org. E aí, nessa página mesmo, não vamos baixar em outra página não. Vamos no Apache Friends, vamos ver se ele está online primeiro, né? Então, aqui ó, está online. Eu vou deixar o link desse site na descrição do vídeo que eu estou gravando agora. Que aí qualquer pessoa que queira, basta clicar lá no link. E aqui, olha só, ele está com a versão 8.2.12, 8.1.25, 8.0.30, qualquer versão dessas daqui, tá? Qualquer versão dessas daqui vai funcionar beleza. Nesse caso aqui é para Windows, aqui embaixo para browsers, Linux, OS X, né, da Apple. Então tem ele disponível para qualquer sistema operacional aí, né? Os sistemas operacionais mais utilizados, eles estão aqui. Eu vou fazer um teste, eu vou baixar essa última versão, vamos ver se ela vai instalar, se ela vai funcionar belezinha. Então, estou fazendo aqui, né, sem testar antes. Clico em fazer o download. Aí demorou um pouquinho, mas abriu. Vou pôr ele lá na minha área de trabalho mesmo, para não ter problema. Para saber onde que eu estou instalando ele, onde que eu estou colocando o instalável dele, né? E aí nesse caso é o que eu falei, às vezes eu faço algum corte, se eu percebo que vai demorar um pouco mais, aí está fazendo o download. Qualquer coisa eu faço um corte a partir de agora. Então, né, deu como concluído aqui o meu download, posso minimizar, ele está aqui na minha área de trabalho, tá aqui. É bem simples a instalação, tá? Clica 2 vezes nele, ele vai perguntar se, provavelmente não vai aparecer no vídeo, mas ele aparece um modal perguntando: deseja permitir que o aplicativo faça alterações no seu dispositivo? Sim, quero. Qualquer aplicativo que a gente vai instalar no computador que ele faz algum tipo de alteração em registros do sistema operacional pergunta isso. Então na sequência vem, né, importante, vem uma advertência falando aqui que ele faz controles e tal. Você só dá um ok, isso aqui não tem problema também. E aí vai começar a instalação. Então, bem-vindo, né, ao Champ Setup. Só próximo. Ele vai perguntar aqui quais são os componentes que eu desejo instalar. No meu caso, eu nem precisaria de tudo, porque o que eu vou usar aqui?
eu vou usar o MySQL, vou usar o PHP-MyAdmin e vou utilizar o PHP. Então, as coisas mais essenciais são essas, que é o PHP, está marcado já aqui até, nem permite desabilitar, o PHP-MyAdmin e o MySQL que está aqui. O Apache, né, que está marcado também, não deixa de desmarcar. Mas nesse caso aqui, ele já veio flegado com tudo. Eu não vou usar Tomcat, não vou usar esse Mercury Send Mail aqui, não vou usar o FileZilla por enquanto, então não precisaria. Mas eu vou deixar ele do jeito que está, com tudo marcado, e vamos lá. Ele vai me falar que ele vai criar uma pasta lá no C2 pontos. E isso aqui é importante, tá? Porque toda hora a gente vai ter que ir lá nessa pasta para ver o que tem lá, vamos criar o projeto lá dentro. Então, eu vou explicar como funciona a estrutura das pastas que ele cria lá dentro, mas vai ser em C2 pontos barra champ, desse jeito que está aqui. Isso é importante saber. Ele pergunta se é em inglês ou em alemão. Da última vez eu instalei em alemão. Vamos deixar em inglês mesmo, tá? Ou, se você preferir em alemão, pode pôr em alemão. Próximo. E aí, só clicar em próximo. Agora é só aguardar. Vamos ver, se ele demorar agora também, nessa fase eu vou fazer um corte a partir de agora. 2000 anos depois. Galera, então ele concluiu a instalação, ele apareceu uma mensagem aqui, mas eu fiz um corte porque fui fazer uma jogadinha aqui e acabei perdendo o time. E aí, quando você conclui, que é só apertar em Finish, ele aparece essa telinha aqui, ó. Nessa telinha, a gente tem como ativar o Apache, né? MySQL, o FileZilla, Mercury e o Tomcat. Nesse caso, o que a gente vai usar é o Apache, então eu posso clicar aqui em Start, e ele tem que ficar verdinho. E eu vou aplicar também aqui o MySQL, que ele também tem que ficar verdinho. Aqui tem uma característica que eu quero falar para vocês, que é assim. Vocês vão ver que ele vai startar na porta 3306, que é a porta padrão do MySQL. Se você tem o MySQL instalado já na sua máquina, instalou ele na unha, muito provável que ele já vai estar usando a porta 3306. Quando você tentar startar aqui, ele vai dar uma mensagem de erro e ele não vai startar. Aparece uma mensagem em vermelho aqui. Então, o que eu recomendo? Isso aí, sim, já aconteceu várias vezes em sala e eu falo para o aluno, não, vai lá aí, para não desinstalar o MySQL que você tem, vamos usar esse MySQL aqui, porque está tudo já linkado. Você vai lá no gerenciador, né, de tarefas, pode ser na tecla Ctrl, Shift e ESC, isso só se der o erro. Você vai procurar um processo rolando aqui chamado MySQLD, que no caso é esse daqui. Ele vai estar rodando porque eu startei o MySQL aqui agora. Então sempre ele vai estar. Você vai procurar esse processo chamado MySQLD. Pode clicar aqui e apertar M, né? Fica até mais fácil. Aí ele vai lá no M. MySQLD.exe, tá vendo? Então no meu caso aqui, ó, eu tenho dois rodando. Por que eu tenho dois rodando? Um é do Mongo... Não tenho dois não, tenho só um, tô confundindo. Esse aqui é do MongoDB, tem só um. O AMP, eu sei que ele starta dois. Um é do MySQL, na porta 3306, e o outro é do MariaDB, na porta 3307. Como são portas diferentes, eles não conflitam, então ele starta dois. Aqui no Champ, ele só starta do MySQL, na porta 3306. Se por um acaso já tivesse, se ele tivesse dado erro e você sabe que tem um MySQL instalado na sua máquina, o que você faz? Vem aqui, procura esse processo e mata ele. Clica com o botão direito e finalizar tarefa. Volta lá e manda startar o MySQL de novo. Se eu finalizar ele aqui agora, ó, finalizar tarefa, e for lá no meu MySQL, ó, já desabilitou. Já deu uma mensagem de erro e desabilitou. Aí eu start ele de novo. Eu parei o processo dele, né? Ele starta de novo na porta 3306 e está rodando. Então aí eu já não vou ter problema, né? Ele vai estar rodando beleza. Se eu voltar lá, o processo está ativo de novo, com outro número de processo, né? Um outro PID, porque
Provavelmente ele abriu uma outra thread, então isso aí não vai afetar. Tá aqui, ó. Beleza, isso aí só se por um acaso der um erro, pode ser um conflito nesse nível. Outro conflito que eu já vi foi com Skype, mas hoje praticamente ninguém usa Skype, então isso daí nem precisa entrar nesse mérito. Então fecho isso daqui, ele está startado, eu posso deixar ele de lado. Para testar, eu recomendo fazer duas coisas. Uma é acessar phpMyAdmin. Ele tem uma página padrão, desculpa, localhost. Localhost. Se você digitar localhost, ele vai entrar numa página padrão. É um index que tem lá dentro do seu champ instalado no seu computador. É essa página, ela está rodando local, está no meu computador. Se eu for lá e parar o Apache, ele não entra nessa página aqui. Ele só vai entrar se eu tiver com o Apache rodando aqui. O MySQL é porque eu vou precisar dele. Posso deixar ele no cantinho lá. Outra coisa que eu posso acessar aqui é o localhost phpMyAdmin. Então, quando eu acesso phpMyAdmin aqui, ele vai abrir um gerenciador do banco de dados do MySQL, que na verdade só tem alguns bancos que vêm padrão, tá, do MySQL, porque eu acabei de instalar ele, então ele está cru, não tem nada ainda. Eu vou usar isso aqui. Posso até deixar ele aqui no cantinho, porque eu vou usar isso aqui para criar o banco de dados, né, nesse tutorialzinho que eu estou gravando aqui. Mas não agora. Primeiro vamos ver como que funciona todo o processo. E outra coisa é, você aperta a janelinha do Windows E para ele abrir o Explorer, você vai ver que em C2 pontos vai aparecer aqui a pasta champ. Dentro da pasta champ, a gente tem um diretório que a gente chama de diretório raiz. Root é a raiz do projeto, que é essa pasta htdocs aqui, ó. Então eu entro em htdocs e aqui dentro que eu vou criar o meu projeto. Só que onde aqui dentro que eu vou criar meu projeto? Eu crio uma nova pasta. Posso vir aqui, ó, clicar com o botão direito, novo, pasta e dou um nome para o meu projeto. Cada projeto tem um nome. Pode ser projeto 1, projeto 2, projeto 3. Mas é interessante dar um nome que a gente vai saber do que se trata depois. Então, por exemplo, esse primeiro projeto que eu quero mostrar, eu vou chamar ele de agenda. E aí eu recomendo, por uma questão de convenção, deixar sempre tudo escrito minúsculo, sem espaço, nome simples. Se for um nome composto, você pode separar com underline, mas continua minúsculo. Ou então, agenda pessoas. Então eu coloco agenda todo minúsculo e pessoas emendado, sem espaço em branco, com o P maiúsculo. Tá? Mas geralmente a gente deixa o nome mais simples possível. Então, dei um Enter aqui, ó, criou a pasta agenda. Eu não apago de forma alguma esses outros arquivos, inclusive esse index, quando eu acesso o localhost, ele está abrindo esse index aqui, tá? Então, o index funciona assim. Sempre que eu tiver um projeto, eu tenho que ter um index. Pode ser um index HTML, pode ser um index PHP, porque por padronização, sempre que você colocar o projeto lá num servidor, seja o servidor que for, a primeira coisa que ele vai abrir vai ser um index, index HTML, index.php, ou pode ser um default.aspx. Então vai depender muito do que você está utilizando, mas por convenção, assim, por padronização, sempre acessou um projeto, ele está em um servidor de hospedagem, a primeira coisa que ele vai procurar vai ser um index. Como que eu consigo mostrar isso para vocês? Olha só, eu criei aqui a pasta agenda. Dentro de agenda não tem nada. Então, para mim testar essa agenda, eu posso vir em qualquer navegador, abro aqui e coloco localhost, que é o caminho local, né, no meu computador, no diretório raiz, barra agenda, exatamente como eu coloquei lá, coloquei minúsculo. E aí o que ele vai fazer? Ele vai aparecer uma mensagem para mim. Ele tentou acessar algo, mas ele falou, opa, index off. O que significa o index off? É que eu não criei nada, nenhum index lá dentro. Então ele não tem nada dentro lá desse meu diretório. Ele tentou achar um index, não achou. Se tivesse qualquer outro arquivo, ele ia mostrar o outro arquivo aqui embaixo, mas ele não está mostrando porque não tem nada dentro da pasta. Se eu tivesse colocado uma imagem, ele ia mostrar aqui uma imagem, inclusive eu posso fazer um teste, mostrar isso daí, vamos lá. Deixa eu pegar e salvar uma imagem aqui qualquer. Goku
que é bom eu mostrar também, né, que tem essa possibilidade. Eu vou pegar uma imagem qualquer, tentar pegar uma salvar a imagem como, pegar um JPEG ou não, pior que é uma PNG essa daqui, hein? Mas como tá com animação, eu tenho certeza que não vai salvar. Salvar como? Então, não vai salvar não. Tá, vamos lá, deixa eu procurar outra. Estou fazendo em tempo real, né? Então acontece isso daí. Deixa eu ver se é... isso aqui também não é, que é vídeo. Vou colocar aqui, ó, imagens. Vai ficar mais fácil. Deixa eu ver se essa daqui salva. Salvar imagem como JPEG. C dois pontos. Champ. Bom, até que percebe o caminho, ó. htdoc. Opa, champ, né? Eu fui em WAMP. Champ. htdocs e agenda. Beleza. Vou salvar ela como imagem.jpg. Salvar. Agora eu vou vir aqui e vou atualizar essa página aqui, ó. F5. Olha o que aconteceu, ó. Imagens JPEG. E se eu clicar nela? Ele abre a imagem do Goku. Por quê? Se fosse um index.html ou index.php, ele não ia me mostrar, ele ia me mostrar, já ia abrir direto o index aqui. Como não é um index, é uma imagem, ele só me mostra a lista de arquivos. Até isso aqui é uma questão que futuramente é interessante dar uma pesquisada, porque eu não vou colocar nesse tutorial, mas por segurança é bom dar uma tratada para isso aqui não ficar visível, assim, porque se ele tiver numa pasta, num subpasta e tal, a pessoa tentar acessar, ele vai conseguir visualizar todas as imagens que tem nessa pasta. Vamos lá, mas não é o foco agora. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou começar o projeto. Eu uso esse aqui, ó, o Sublime Text. Ou pode usar também o VS Code, tá, pessoal? Eu não estou acostumado a usar o VS Code nas aulas, geralmente eu uso o Sublime, tanto faz. Pode ser um bloco de notas, pode ser o Notepad++, qualquer um. Vou abrir o Sublime aqui. Vou criar um novo arquivo, então File, New. A instalação do Sublime, eu não desinstalei ele para instalar, mas é só ir lá no site, download Sublime Text, next, 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 não tem erro, tá? Ele não exige nada, ele é um editor de texto. Então, arquivo novo, criei um novo arquivo, já vou salvar ele para ele saber qual que é o tipo do arquivo, porque ele aceita HTML, Python, PHP, JavaScript, para ele saber qual que é a linguagem que eu vou trabalhar aqui, seja uma linguagem de programação, estilização, ou até mesmo de estruturação aí do código, ele tem que saber qual que é o tipo. Então, o ideal é, eu criei um novo arquivo, eu já salvo ele na extensão que eu quero trabalhar. Aqui no caso, nesse primeiro projeto, eu vou salvar ele lá em C2 pontos, champ, htdocs, agenda, e vou salvar ele como index.html. Se por um acaso eu fosse usar um PHP dentro desse index, seria interessante eu salvar ele como index.php. Se eu salvar ele como .php, sempre para acessar ele tem que ser localhost / o nome da pasta. Tem que estar salvo dentro do servidor. Se eu salvar ele .html, eu posso salvar ele em qualquer lugar e clico duas vezes, ele abre o arquivo HTML. Não tem erro. Nesse caso, eu estou prevendo que eu não vou colocar nada de PHP nessa página aqui. Então, o melhor é eu salvar ele como .html. Se eu tivesse uma menor possibilidade de colocar alguma coisa de PHP, aí sim eu ia salvar ele como .php, tá? Até o recomendado seria salvar como .php, mas nesse caso aqui eu posso salvar como .html, que não tem problema. Então, salvar. Eu não vou entrar muito na questão do mérito de HTML, então eu vou só mostrar assim, o jeito mais rápido de desenvolver. É um passo a passo, mas eu vou mostrar o jeito mais rápido. Que é assim, o HTML precisa de uma estrutura básica, que são as tags. Para aprofundar em tags, eu recomendo baixar um tutorialzinho de tags de HTML e dar uma estudada nele. Pode testar as tags à vontade. Mas aqui, a ferramenta, né, essa IDE, que é uma interface de desenvolvimento,
que é, no caso aí, o Sublime, ela me ajuda. Então eu coloco aqui, eu começo uma tag com um sinal de menor, HT, vou digitando, aí ele já aparece para mim, ele autocompleta com essa opção, ó, HTML. Eu clico nela, ele completa para mim aqui com o que eu falo que seria assim, a estrutura básica de um HTML. Então, um HTML, no mínimo, ele precisa ter isso daqui. Se ele tiver isso daqui, tá ok. Tá? Isso aqui no mínimo. E aí é daqui para frente, mas no mínimo ele tem que ter isso daqui. E aí eu dou um título aqui, ó. Aqui é o título, então eu preencho aqui com agenda de contatos. Aí eu vou criar daqui para baixo, né, o que eu preciso. Se eu salvar ele desse jeito, a única coisa que ele tem é o título. Volto aqui, e aí eu deixei aqui de lado, né, o localhost barra agenda e atualizo ele com F5, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar para mim, não mostra nada. A única coisa que ele vai me mostrar aqui em cima é a agenda de contatos, que é o título que eu criei. Mas se eu colocar qualquer coisa aqui dentro do body, que é o corpo da página, por exemplo, Daniel, né? Coloco o meu nome aqui, salvo, volto lá e aperto F5 para atualizar, ele aparece o Daniel aqui, ó. Então, isso daí, a partir daqui, eu já consigo desenvolver o HTML, né? Isso aqui é HTML. HTML não é programação, tá, pessoal? É só estruturação lá do código. Mas ele é necessário para quem quer estudar PHP, para quem quer estudar Python para web, para quem quer estudar Java para web, para quem quer estudar ASP. Então ele é interessante ser estudado por todo mundo que quer, que tem aí ou quer trabalhar com front-end, né, principalmente. O back-end muitas vezes vai precisar ter uma noção disso daqui, ou então para quem quer também ser um full stack, né? Hoje a exigência basicamente é uma pessoa que resolve tudo, full stack. Então vamos lá, o que eu vou colocar aqui? Primeira coisa é um form. Então form, já posso abrir ele e fechar ele, tá? Para não ter erro. E o que é esse form? Tudo que é que eu trabalho com formulário, ele exige que eu tenha, né, esses formulários dentro desse form. Esse form ele vai ter dois atributos principais, que seria action, ó, e ele autocompleta. Action, dentro dele eu vou pôr qual que é a ação que ele vai fazer, e o method, que é o método que eu vou usar. O método que eu vou usar vai ser o post. Poderia usar get, escrito dessa forma, ó, get ou post. Qual que é a diferença? Quando eu uso o get, ele passa tudo que eu tenho aqui pela URL. Vai ter situação onde que é necessário passar pela URL, mas fica visível. Qualquer pessoa que estiver perto da pessoa que está usando o sistema vai ver que você está passando os dados lá pela URL. Quando você usa post, ele manda encapsulado. Então isso aí fica invisível, né? Ele não fica visível aí para a pessoa que está utilizando o sistema. E action é para onde que eu quero passar esses dados. Eu vou mandar ele para uma página que chama gravar. Gravar.php. O gravar PHP ainda não existe, eu não criei ele, ainda vou criar ele. Mas eu já estou prevendo, eu vou mandar os dados que tem aqui lá para o gravar PHP e o gravar PHP pega e insere isso aí no banco de dados. Tá? Então ele tem que ter pelo menos esses dois atributos aí. E aqui ainda dentro do Forms, eu vou colocar quais são os dados que eu quero gravar lá no meu banco. Então eu vou ter lá na minha agenda, vou colocar um parágrafo, já posso fechar esse parágrafo e dentro desse parágrafo eu vou ter o nome da pessoa, eu quero o telefone, e qualquer outra coisa que eu quiser colocar. Vou colocar aqui só Instagram, para ter pelo menos 3 itens, mas eu posso colocar os itens que eu quiser aqui. Então, o que eu vou gravar lá no banco de dados? O nome, o telefone e o Instagram da pessoa. E aí, lá no fim, eu vou colocar um HR aqui, é uma linhazinha que ela vai cortar de fora a fora, só para separar. Calma aí. Vou colocar um HR e aí lá no fim eu coloco um botão que é o gravar. Vou colocar ele assim, ó, input, type, submit.
name bt de botão, value é o valor dele, gravar, e basta isso. Tá? Então ele está dentro do form, e tudo que tem aqui dentro ele vai, por ser submit, tudo que tem aqui dentro ele vai tentar mandar para dentro do gravar.php. Tá, e aí aqui, ó, se eu salvar isso aqui, vamos lá ver como que tá ficando. Olha lá, ó. Nome, telefone, Instagram. Aí, só que eu preciso ter as caixinhas aí de entrada. As caixinhas de entrada é o input, type, text, no caso aqui eu quero que entra só com texto, name. Esse name ele é muito importante, é sempre minúsculo, nome, né? Eu vou mandar para lá nome e eu vou precisar saber exatamente como está escrito aqui lá do outro lado. E são vários, né? São vários atributos que eu posso usar aqui dentro, mas eu vou colocar só um que eu acho que é super importante, que chama max length. Esse aqui, ó, que é a largura máxima, ou seja, quantos caracteres que eu quero mandar lá para o outro lado. Se for um banco de dados relacional, no caso MySQL, que é o que eu vou usar aqui, isso aqui é extremamente importante. Se for um banco de dados não relacional, aí já não é tão assim necessário. Mas eu recomendo utilizar, tá? Porque isso aqui é quantos caracteres que eu vou salvar lá do outro lado. Bancos de dados relacionais, eles exigem que você coloque lá uma quantidade de caracteres para cada item. Isso até por uma questão de segurança, porque se eu não colocar nenhuma limitação, a pessoa manda um valor muito grande, grava lá no banco e ele pode dar um problema depois. Mas nesse caso aqui, ó, eu vou falar assim, qual que é a largura máxima? Qual o tamanho máximo pode ter um nome? Sei lá, vou colocar 50 caracteres. Né? Então eu coloco 50, são 50 caracteres. Telefone, a mesma coisa, tá? A única coisa que eu vou ter que mudar vai ser aqui, ó, onde eu coloquei nome, eu vou escrever fone. Então eu vou copiar ele aqui e vou colar para aproveitar, né, e não ter que ficar digitando muito. Então aqui não vai ser nome, vai ser fone. E aqui também não é 50 caracteres, vou colocar 15, tá? Ele também do tipo text. E o Instagram, eu também vou colar ele aqui, mudo o nome. Em vez de deixar nome, eu vou colocar Insta. E a largura dele, aqui a quantidade de caracteres, eu vou colocar 30, eu acho que não passa disso. Então ele aceita até 50 caracteres. 50 caracteres no nome. Ele aceita até 15 caracteres no telefone, que seria basicamente eu colocar parêntese, o DDD, fecho o parêntese, dou um espaço e coloco o telefone todo com o hífen aí no meio. Né, são 15 caracteres. Eu posso depois criar formas de padronizar isso daí, ou usando um pattern, né, uma classe chamada pattern, que ela padroniza aqui o tipo do telefone, ou então eu posso colocar uma máscara com JavaScript para melhorar isso, mas geralmente eu deixo ela com espaço tamanho 15. E aí o Instagram eu vou colocar aqui 30 também, text, Insta, beleza, tá salvo. Se eu for lá olhar como que tá ficando isso daqui, ó, atualizar, ele tem um campo para me digitar um nome, ele tem um campo para digitar um telefone qualquer, inclusive olha lá, um caractere a mais do que o que estava ali, e um Insta qualquer também. Se eu clicar em gravar, ele vai tentar passar lá para o gravar.php, mas não aparece nada, não encontrado. Por quê? Porque não existe um gravar.php. Eu não criei o gravar.php. Ele não existe. Beleza, então vamos criar o gravar PHP, depois eu vou lá para o banco de dados. Como que eu faço isso? Primeiro, eu vou deixar isso aqui no cantinho, não vou mexer com ele, vou vir aqui, ó, arquivo, novo, arquivo, salvar como, né, save as. Aí lá dentro da mesma página do projeto, eu vou criar um gravar.php. Dei um enter. Viu que eu coloquei esse como .php, né? Aqui, ó, gravar.php e index.html. Deixa eu só ativar um negócio aqui que vai ficar melhor para mostrar quando for esse caso, que eu esqueci de deixar ativo. Zoom it. Aí. Então, quando for para mostrar, fica melhor, ó. Então tá aqui, ó. Um index.html e um gravar.php. Beleza, sempre tomando cuidado com qual arquivo que está mexendo. O index está aqui de lado
e o gravar está aqui. Agora, o que eu vou fazer nesse gravar? Para me testar e ver se está tudo ok, o PHP, também o código do PHP, ele começa com sinal de menor, PHP, sinal de menor, interrogação, PHP, e na hora que ele finaliza, a interrogação e sinal de maior. Aqui dentro eu coloco PHP. Só que é o seguinte, eu quero mandar o valor que está aqui, ó, no item nome para cá. Ele vai chegar de cá, ele vai guardar isso numa variável para mim. No PHP, para criar variável é cifrão e o nome da variável que eu quero. No caso aqui, eu vou gravar nome aqui dentro. E ele vai receber esse nome, ou seja, né, esse igual aqui, ele é uma atribuição, ele vai receber de um parâmetro que eu estou passando pelo método post. E esse valor que eu estou mandando para cá pelo método post está vindo de nome. Esse nome que eu escrevi aqui, ele tem que ser exatamente como eu coloquei aqui. Ó. Por isso que eu falei, padroniza tudo minúsculo. Exatamente o nome que está escrito aqui dentro de name é o que ele vai receber aqui. Então, ele recebeu o valor, né, que guardou, inclusive aqui na variável nome, o valor que está recebendo de nome. Como que eu posso testar isso? Eu posso mandar ele imprimir isso na tela. Aqui, ó, eco, né, eixo, é o que faz imprimir na tela, ponto e vírgula. Qual o valor que eu quero que ele imprime para mim aqui na tela? O cifrão, nome. Isso para não saber se vai chegar o nome aqui. Então, quando eu coloco isso aqui, por mais que esteja entre aspas aqui, ele vai imprimir para mim o valor dessa variável. Salvei. Para testar, eu posso vir aqui atualizar. Então, o único valor que eu estou capturando lá do outro lado e estou testando, mandando imprimir na tela é o nome. Posso colocar só o nome aqui e mandar gravar. Eu não coloquei os outros como requisitos obrigatórios. Lá, o nome apareceu para mim aqui. Isso no gravar.php. Posso voltar aqui, né? E vamos lá. Vou colocar os outros também. Quais são os outros? O segundo eu vou colocar como cifrão fone, que vai ser o telefone, que ele vai receber pelo método post. Esse valor está vindo. Opa! Olha. Esse valor está vindo de lá do fone. Então, é o que está escrito aqui, tá? Não é isso aqui. Telefone aqui é só um texto. É o que tenho dentro de name aqui, que é fone. Eu coloco aqui, fone. E o próximo é o cifrão insta, que vai receber o valor que ele está recebendo pelo método post, passado lá por insta. Se eu tivesse escrito Instagram, teria que colocar Instagram, mas eu coloquei Insta, o nome aqui, ó. Tá, e agora para testar se chegou tudo, então eu coloco aqui, ó, cifrão fone, né? Estou separando por uma vírgula as variáveis e cifrão insta. Vamos ver se isso funcionou. Ctrl S salva. A propósito, olha só, quando eu faço qualquer alteração, fica uma bolinha aqui, ó. Tá vendo? Aqui está um xizinho, mas aqui está uma bolinha. Se eu apertar o S para salvar, o Ctrl S para salvar, some a bolinha. Significa o quê? Que depois que eu editei, eu não salvei, quando tem a bolinha. Então, se eu der um espaço aqui, por exemplo, e voltar, ó, apareceu uma bolinha. Eu editei o arquivo, mas não salvei. Ctrl S salva, voltou a ser um xizinho. Agora eu venho aqui, aperto F5 para atualizar. E aí eu passo todos os valores. Então, Daniel, meu telefone fictício aqui, um arroba Daniel aqui. E vamos ver se chegou tudo lá. Ó. Chegou Daniel, vírgula, um telefone fictício e um arroba Daniel. Então está chegando tudo, né? Esses três valores estão chegando aqui, ó, no gravar.php. Posso voltar aqui. Para que eu faço isso? Para testar se os valores realmente estão sendo capturados aqui do jeito que ele deve. Então agora eu ponho um barra barra aqui só para comentar, né? Isso aqui, ó, ele não vai ser mais lido pelo meu código. Eu posso ir lá e se eu salvar aqui agora, ó, Ctrl S, volto aqui e do jeito que está eu mando gravar, ele não vai me mostrar mais os valores. Por quê? Porque a linha de imprimir na tela, eu comentei ela e comentário não é interpretado pelo meu interpretador aí do código PHP, né? E agora eu vou fazer a parte de inserir esses valores dentro do banco. Mas espera aí, eu não criei banco ainda.
Então eu tenho que criar um banco. Vamos lá, vamos criar o banco. Venho aqui, volto aqui, ó, PHP MyAdmin, ou posso clicar aqui em banco de dados ou aqui em novo, tudo vai para o mesmo lugar. Ó, cliquei em novo, veio para cá. Se eu clicar em banco de dados também vem para cá, é a mesma coisa. E aqui a gente vai ter que trabalhar com duas coisas, que é, qual é o nome do meu banco? Eu vou colocar como contato. E a collection dele é UTF-8 General CI. Igual tá aqui, ó, embaixo, ó, UTF-8 General CI. Essa daqui, ó, UTF-8 General CI. Isso aqui para criar o banco. Clico em criar. Ele vai criar, aparece aqui, ó, contato. Tem um sinalzinho de menos aqui, ó, que se eu clicar ele vira um mais, mas não tem nada, porque não tem nenhuma tabela dentro do banco. E aí eu vou criar a minha primeira tabela no meu banco. Então eu vou criar uma tabela chamada pessoas com 4 colunas. Por que 4 colunas? Sempre vai ter que ter um identificador que é uma chave primária, um identificador único. Daniel, o que é isso? Eu não sei o que é isso. Tá, faz assim, ó. Eu recomendo vocês assistirem o curso de banco de dados do Gustavo Guanabara. Eu não trabalho dentro das minhas disciplinas com banco de dados, a não ser banco de dados não relacional, que não vem ao caso aqui nesse momento. Mas aí eu recomendaria fazer o curso, são 16 aulas só que ele tem, o curso de banco de dados MySQL com o Gustavo Guanabara. Mas basicamente, vamos lá, uma passada rápida. O que é essa chave primária? Ela vai ser o identificador único. Por exemplo, ele vai ter um número para cada registro. O primeiro registro que eu fizer no banco vai ser o número 1, o segundo vai ser o número 2, o terceiro vai ser o número 3. Então vai ter um número que vai identificar cada registro lá dentro do banco e ele é único. Nesse caso, eu uso colocar um ID, né, ID. Então vai ter um ID para cada um, o identificador. Isso porque se eu quiser apagar lá dentro do meu banco Daniel e mandar apagar Daniel, e vamos supor que tem 30 Daniel lá, ele vai apagar todos. Então, para não ter o risco, não, eu quero apagar só um Daniel. Não, então qual que é ele? O ID dele é o 3. Aí ele apaga só o 3 e não apaga todos os outros. Então, eu vou colocar 4, porque eu vou ter o ID, que vai ser minha chave primária, vou ter o nome, vou ter o telefone e vou ter o Insta. Né? Do jeitinho que eu criei lá. Os 3 que tem lá, mais um ID. Então, criar, ele vai trazer para essa tela, eu posso vir colocando, ó. Então vai ter o ID, o nome, o fone e o Insta. Beleza, os 4. O primeiro, ele é do tipo inteiro. O segundo, ele é do tipo varchar, tamanho 50, que eu coloquei lá. Eu falei, ó, pode ter 50 caracteres. É varchar, é uma string, é um valor literal, nome. Eu não preciso usar ele para fazer conta. Se fosse um inteiro, eu poderia usar ele para fazer uma conta. O que é um inteiro? Número de filhos, por exemplo. Eu tenho 2 filhos, isso é um número inteiro. O que é um valor real? Salário. É 5.432 centavos. Então, né, separado por vírgula é um número real, decimal. Nesse caso aqui, não. Eu vou colocar varchar. E fone? Fone é numérico? Poderia colocar, mas se por um acaso eu vou colocar ele lá como com máscara, abrindo parêntese, para ele reconhecer o parêntese, um hífen, um espaço em branco, eu não posso colocar ele como numérico. Então, geralmente, eu deixo ele como varchar também. Mas olha as outras opções que eu teria aqui. Ó. Tem o real, double, que é um número bem maior, o float, decimal. Geralmente, a gente pode usar um float para salário, ou double ou real, e o inteiro, que é o int, eu uso ele para números inteiros, quantidade de filhos, número de carros, né? Beleza. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar ele como varchar, tamanho, nome é 50, o fone eu coloquei lá como 15 e o Insta eu coloquei ele como varchar, tamanho 30. Beleza? E aí, antes de apertar em qualquer coisa aqui, ó, eu tenho que vir aqui e procurar isso aqui, ó, AI. O que significa AI? Auto-incremente. Ou seja, o primeiro é 1, o segundo é 2, o terceiro é 3. Eu não preciso falar. O banco de dados já autocompleta isso daqui para mim. E aí, como que eu faço? Eu marco AI somente no ID. Clico aqui, ele muda isso aqui para primary, automático.
virou uma chave primária. E venho aqui embaixo e mando salvar. Quando eu mando salvar, ele cria aqui embaixo de contato, ainda dentro, ó, eu posso expandir, ele cria a tabela pessoas. E eu posso expandir mais aqui. Ó. Dentro dela tem colunas, eu expando as colunas, vai ter aqui para mim, ó, ID com a chavinha, o fone, o Insta e o nome. Beleza? Muito cuidado com os nomezinhos que aparecem aqui. Aí eu quero saber quais são os registros que tem nesse banco. Eu teria que fazer um select, asterisco from pessoas, né? Mas nesse caso aqui eu posso simplesmente vir aqui na tabela pessoas e clicar nela. Ele me mostra o SQL aqui, ó, select asterisco from pessoas. E o que ele me mostra? Nada. Tem ID, nome, fone e Insta, mas não tem nada gravado. Então o que acontece? Eu vou deixar isso aqui no cantinho, né? Isso aqui está no cantinho. E esse daqui eu vou usar agora para fazer uma pesquisa de um outro código. E eu vou voltar lá para o código. Então o banco de dados está criado com uma única tabela. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou lá jogar os dados dentro dessa tabela. Pessoal, eu recomendo muito. Isso aqui é o tipo de coisa que tem gente que gosta de memorizar. Eu pessoalmente eu acho que não é tão necessário memorizar essa. Tem que entender como que funciona, porque eu vou usar uma colinha aqui para preencher aqui. E depois eu vou editar isso aqui, vocês vão ver que vai mudar totalmente. E aí, qual que é a colinha que eu recomendo para vocês? É essa daqui, ó. Vocês vão vir aqui e vão colocar modelo CRUD. CRUD, para quem não sabe, são as 4 operações num banco de dados, que é create, read, update e delete. Ou criar, ler, atualizar e deletar. Então são as 4 operações em um banco de dados. Eu quero um modelo CRUD PHP PDO. Tá? Não esqueçam disso. Modelo CRUD PHP PDO. Eu vou deixar o link também embaixo aqui desse tutorial. É esse aqui, ó, o primeiro da DevMedia. Então você vai acessar ele. Eu adorei esse código, acho que a DevMedia acertou muito em colocar esse código aqui. E aí ele vai trazer aqui algumas opções. Essa daqui, eu não gosto de usar ela. Eu gosto de usar essa daqui, que é com o PHP. Ó. Insert usando PHP, listagem 2. Só que ela tem um pequeno erro que a DevMedia nunca corrigiu. E eu nem sei se tem que corrigir. Que é o seguinte, o autor aqui no caso, que é o Ricardo Ariconi, ele não fechou uma chave aqui. Então se eu usar exatamente dessa forma aqui, vai dar um erro. Mas eu vou copiar aqui, ó, do try até aqui, ó. E vou colar lá no meu código. E eu vou usar isso aqui só como uma referência, porque eu vou editar ele todo, vocês vão ver. Então, eu venho aqui embaixo e colo isso aí. Ó. Como eu disse para vocês que tem um erro, eu já posso vir aqui no final e fechar uma chave aqui, a chave do meu cat, porque eles não fecharam lá. E aí, o que significa isso aqui? Essas duas linhas são a conexão com o banco de dados. Inclusive, eu posso jogar ela para fora daqui desse código e mandar depender dela. Quando são muitas páginas, eu recomendo deixar ela fora. Se seria só essa página que vai fazer a consulta, pode deixar ela dentro aqui mesmo. Mas essas duas linhas são a conexão. Então, o try é um tent, ele vai tentar abrir uma conexão com o banco e depois aqui ele faz a operação lá dentro do banco. Traz um retorno. Nesse caso, esse retorno dele é uma contagem de linhas que foram afetadas. E o catch é, caso não conseguir, né, é a exceção, dê um erro, ele vai aparecer uma mensagem de erro, de acordo com o erro que aconteceu lá. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu vou configurar isso aqui. Então, essas duas linhas, essa daqui é a principal, que é a conexão. Ele vai me perguntar, qual que é o host? Tá como localhost. Se fosse um host externo, ou seja, se eu estivesse trabalhando com um banco de dados que está em uma hospedagem, a nuvem, eu teria que colocar aqui ou um domínio ou um IP desse endereço lá, né, desse servidor onde está esse banco de dados. Nesse caso, o meu banco de dados está no meu computador, é localhost, então tá certo, posso manter, eu não altero. Aqui onde está dbname igual, eu venho aqui em meu banco de dados e vou colocar o nome do meu banco de dados no lugar disso daqui, lá no meu código. Então, qual que é o nome do meu banco de dados? Olha só, eu venho aqui, ó, é contato. Esse é o nome do banco. Tudo minúsculo, contato. Eu tenho que deixar exatamente do jeito que eu coloquei lá.
Aqui ele está pedindo uma variável com username. Eu posso vir aqui e criar uma variável chamada username, desse jeito aqui, e colocar dentro dela, né, definir para ela aqui um valor, como por exemplo, root. Beleza. Vai funcionar? Vai funcionar. A variável username está recebendo um username root aqui e está gravando aqui. Mas eu vou colocar ele direto lá, tá? Então não vou fazer desse jeito aqui. Até seria legal fazer desse jeito, mas não vou fazer não. Então eu venho aqui, ó, apago isso aqui, coloco uma aspa simples e escrevo root. Ah, por que root, Daniel? O champ ele vem com o usuário padrão. Usuário e senha padrão. A gente não teve que definir isso daí. Então o padrão dele é root, é raiz. Esse é o usuário padrão. E a senha? A mesma coisa, eu poderia pegar aqui a senha, colocar aqui em cima e jogar uma senha para ele. Ele vem sem senha. Por padrão, ele não tem senha. Então eu passo um valor em branco, null. Então eu estou passando um valor nulo para ele. Por quê? Porque não tem senha. Beleza. Se deu certo, né? Fez a conexão, a configuração da conexão é só isso daqui. Agora o que eu tenho que fazer? Informar o que eu quero que ele faça lá no banco. Eu quero que ele insira aonde? Na minha tabela. Qual que é a minha tabela? Minha tabela lá eu chamei ela de pessoas. Quer ver? Vamos lá? Olha aqui, ó, a tabela pessoas. Está dentro de contato. Dentro de contato eu tenho uma tabela chamada pessoas. O que define que é contato? Aqui, na conexão com o banco. Conectou com o banco? Dentro do banco ele vai procurar uma tabela. Qual que é a tabela? Pessoas. E aí se eu quiser passar os valores, alguns valores só, ou valores em uma ordem diferente, eu posso preencher isso daqui. Mas não, eu vou passar os valores exatamente da forma, da mesma ordem que eu coloquei lá no meu banco. Então eu posso tirar isso daqui, ó, eu deixo só assim, ó, insert into pessoas, os valores. Quais são os valores? O ID, o nome, vírgula, separo por vírgula, 2 pontos, o fone, vírgula, 2 pontos e o Insta. Beleza, são esses 4 valores. Mas aqui, isso aqui é uma estrutura que a gente costuma chamar isso de JSON, né? Tem outros nomes aí que vocês vão ver de acordo com a linguagem de programação. Só que ele está montando uma estrutura aqui, mas não tem os valores ainda passados para essa estrutura. E eu passo ela aqui embaixo, que é assim, ó. Aqui, em vez de ser nome, eu posso colocar assim, ó, ID. O ID vai receber, não é o nome do autor do código, vai ser um null, um valor em branco. Por quê? Porque o ID, eu defini ele como autoincremente. Então, automaticamente, lá no banco, ele vai falar qual foi o anterior. Foi o 3. Não, então o meu é o 4 agora. E aí ele vai auto-incrementando isso daí. O próximo é o nome, que vai receber, então, sinal de igual e menor, que é uma setinha aqui, né? E aqui dentro eu coloco a variável do nome, que eu defini aqui em cima, ó, essa variável. Ele vai receber o valor que está dentro dela. Então, cifrão, nome. Tem muita gente que chama isso de dólar. Eu chamo de cifrão. E aí, separo por vírgula, a não ser no último. Então, vou copiar isso aqui, tá? E colar aqui embaixo, ó. O próximo é o fone. Então, basta mudar aqui para fone, que vai receber o valor que está na variável fone. E o último, eu tenho que ter um cuidado, porque não tem vírgula, porque senão ele vai esperar outro valor para baixo. É o Insta. E aí ele vai receber o valor da variável Insta, que está aqui em cima. Beleza. Pessoal, se fez isso daqui, tá ok. Ele tem que funcionar, tá? O certo é funcionar. Se der um erro aqui, geralmente eu passo vergonha, né, com as coisas. Mas eu estou seguro de que vai funcionar. Até eu gosto de deixar isso aqui alinhadinho. Não é um requisito, não. É só para ficar mais esteticamente bonitinho o código. Isso aqui também não faz diferença. Beleza, salvei, Ctrl S. E aí, se tiver tudo ok, ele vai gravar. E esse eco aqui é uma mensagem na tela. Ele mostra para mim quantas linhas que foram afetadas lá dentro do meu banco. Nesse caso aí, como eu estou inserindo um valor de 1 em 1, ele tem que aparecer um número igual a 1.
Pessoalmente eu não gosto disso, mas eu vou mostrar ele, depois eu edito ele e mostro de uma outra forma, tá? Mas pessoalmente eu acho isso meio feio. Eu faço de uma outra forma que também é feio aqui, vou fazer para vocês, mas aí eu explico que tem outras formas mais bonitinhas, tá? Então eu vou fazer uma outra que também é feia, eu acho que é um pouquinho melhor que isso daqui, mas tem várias formas de fazer isso aí para quem programa, o céu é o limite, né? Então vamos lá, vamos testar ele. Não tem nenhum valor, posso clicar aqui em pessoas de novo para forçar ele a fazer um select, não tem nada lá dentro. Vou lá no meu código, tá aqui. Posso atualizar ele, né? F5 para atualizar. E agora eu vou preencher, ó, Daniel, o telefone, vou colocar esse fake aqui e um arroba Daniel. Gravar. Apareceu um número 1 para mim aqui. Olha lá, ó. Então é o que eu falei que é um retorno que eu acho feio. Mas é o básico, né? Então é um básico, a gente já conseguiu. Vamos ver se funcionou mesmo? Posso deixar ele quietinho aqui, ó. Volto aqui e mando fazer o select de novo. Clico em pessoas. E olha que interessante que mudou aqui para mim, ó. ID 1, nome Daniel, fone, tá aqui o fone fake e o Insta tá aqui o Insta fake. Então ele gravou lá dentro do banco. Eu já consegui fazer a conexão e gravar dentro do banco. Vamos lá, retorno bonito que eu tinha falado para vocês. Bonito não, menos feio que isso daqui. Geralmente o que eu faço? Eu venho aqui e eu coloco um JavaScript, porque eu posso jogar JavaScript dentro de PHP. Eu coloco um JavaScript aqui, ó. Eu tiro esse statement.rowAccount e eu faço o seguinte, eu coloco aqui, ó, dentro de aspas, eu vou abrir um script, fecho o script, barra script, eu gosto de já ir abrindo as tags e fechando para não ter erro. Aqui dentro desse script, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser abrir um alert, que é um modalzinho, vai abrir uma telinha, pam, bem lá na minha tela, de acordo com o meu navegador. Nessa telinha, ele vai aparecer, e aqui aspas simples ou apóstrofo, a mensagem que eu quero. Dados gravados com sucesso. Beleza. Então ele apareceu o alerta. Pronto, tá ok? Mais ou menos. Porque ele vai aparecer, eu vou dar um ok e ele vai ficar numa tela em branco. Eu quero que ele volte para a tela anterior, para o index. Ele me direciona, na verdade, para a tela anterior. Não é um voltar para a tela anterior, ele me direcionar novamente para a tela anterior. Então, como que eu faço isso? Assim, ó, location.href igual e entre apóstrofo, ponto e vírgula. Aqui é o seguinte, aqui é um primeiro comando, tá? Separado por ponto e vírgula, eu ponho como se fosse uma outra linha. Location.href, para onde que ele vai me direcionar? Para o index.html. Poderia direcionar para qualquer lugar. Se eu colocar um site aqui, ele vai me direcionar para o site. Mas eu quero que ele me direcione para o index.html, que é a tela anterior. Salvei. Agora eu estou numa dúvida se ele vai funcionar com esse L minúsculo aqui ou se ele teria que ser maiúsculo. Vamos testar, qualquer coisa eu volto aqui, altero e testo novamente. Então vou atualizar aqui, vou colocar aqui agora, ó, Maria. A Maria tem um telefone 62 8888 8888. E o Insta dela é @Maria. Gravar. Ó, dados gravados com sucesso. Travou, até dar o OK, deu OK, me direcionou novamente pro index. Ele voltou, né? Não é que ele voltou, ele me direciona novamente. Por que eu estou falando que não é o voltou que eu estou falando desse jeito? É porque existe um storyback. O storyback ele voltaria também para cá, só que geralmente ele volta com isso aqui preenchido. E aí a pessoa pensa, não gravou, né? Que ele voltou preenchido. Então eu não acho que é interessante usar o storyback nesse caso, não. Beleza? Tá. Primeira fase, ok. Agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer uma busca. Eu vou criar um arquivo de busca para fazer o quê? A consulta lá no banco e mostrar os dados que estão gravados no banco na tela. Posso colocar até um botão aqui no meu index, tá? Que ele vai me direcionar para lá. Do mesmo jeito que eu fiz com esse daqui, ó, usando o JavaScript, eu posso fazer aqui. Vamos supor, eu vou colocar um outro botão aqui
chamado, só que esse aqui é, vamos lá, em tempo real, como que eu faria isso? Vou colocar um input, type button. O button, ele é um outro tipo de botão que o que ele faz? Ele não faz o submit. O que o submit faz, que é tentar gravar .php. Eu posso usar JavaScript para colocar qualquer ação dentro dele. Então, input type button, name é btc de consulta e value, o valor dele vai ser consultar. Certo? Só que eu quero colocar uma ação aqui, que é um onClick. O onClick é, se eu clicar nesse botão, o que ele vai fazer? Aqui dentro do onClick, o que eu colocar aqui dentro, ele interpreta como sendo JavaScript. Eu vou fazer ele me direcionar para uma página que vai ser location.href, igual eu usei lá naquele outro. E entre aspas simples, ele vai me direcionar para o busca.php. Mas não existe busca.php. Não existe. Estou prevendo que eu vou criar ele. Ctrl S para salvar. Vou atualizar aqui com F5. Apareceu o consulta. Se eu clicar no consulta, ele tenta abrir um busca.php para mim. Que não existe, né? Não criei o busca.php. Beleza, vamos lá. Vamos criar o busca.php agora. Para testar, né, a segunda operação, aí, o segundo operador do meu PHP. Então, eu vou criar um novo arquivo, file, new. Lembrando, gente, sempre, primeira coisa, criou o arquivo, já salva ele. Então, salvar como, tem que ser save as, porque eu tenho que definir qual que é o tipo dele. Se eu só salvar ele, salva como texto. Então, o nome dele vai ser busca.php, certo? Dou um enter, tá aqui, ó. Vou até jogar ele para cá, posso arrastar essas abas, ó. Vou jogar ele para cá, vou editar o busca.php. O que eu quero? Quando eu chegar no busca.php, vou criar um PHP aqui, eu quero que ele faz para mim uma busca mostrando aqui todos os registros do banco. Então, vou colocar assim, ó, echo. Aqui dentro eu posso jogar inclusive HTML. Então, vou colocar aqui, ó, H1, H1 barra H1. Depois é bom até estilizar, colocar uns CSS, né? Fica bonitinho. Registros, certo? Então, coloquei um H1 registros. Se eu salvar isso aqui agora, clicar aqui no consulta, ó, veio para cá e abriu registros. E aí agora, aqui embaixo, eu vou mostrar todos os registros. Como que eu vou mostrar esses registros? Vamos lá. Eu volto lá no meu navegador, venho aqui no modelo que eu deixei aberto, tá vendo? Eu vou lá na listagem 7, se não me engano. Posso descer aqui, ó. É o Select, é esse aqui, ó. Select em PDO, tá vendo? Ele trouxe um código. Esse aqui eu vou copiar ele para mim, só como uma referência. Não preciso abrir novamente o PHP, porque já está aberto, ó. Só peguei o quê? Esse pedaço, ó, consulta, e esse aqui, ó, que é isso aqui é um laço, né? Beleza? E aí o que eu quero? Eu quero que ele faça um select para mim, tudo, asterisco. Ele vai pegar tudo que tem lá dentro do banco. Então, select asterisco from a minha tabela. A minha tabela chama pessoas. Mas tem um problema. Por quê? Se eu estou nessa página, eu não tenho a conexão. Por isso que eu falei, se for criar mais de uma página, eu posso jogar ela para fora e simplesmente falar que ela requer aquilo ali, que ela depende daquilo ali. Nesse caso, eu vou criar uma nova conexão aqui dentro. Preciso criar essa nova conexão? Olha, nesse caso, como são só duas telas, eu preciso. Eu vou criar ela. Mas eu poderia colocar ela num quarto arquivo aqui chamado conexão e falar, ó, você depende de conexão. E aí ele vai lá e busca isso daí. Então, beleza, como que eu faço para corrigir? Eu venho aqui, ó, essa conexão, que são essas duas linhas, ela já está ok. Eu vou copiar essa conexão, tanto que ele está gravando lá no banco, e vou colar ela. Posso colar ela aqui, ó,
nesse lugar aqui. Posso colar ela aqui. Tem que ser antes desse select. Mas a ordem aqui não vai afetar muito. Então vou colar ela aqui, ó. Isso aqui já é a conexão. Tá feita. Beleza. Vou até dar um espaço aqui para deixar separadinho. Então a conexão vai entrar lá no banco contato, vai fazer a conexão. Aí ele vai selecionar tudo que tem dentro de pessoas. E aí ele vai retornar e vai mostrar para mim. O que ele vai mostrar para mim? Ele vai mostrar o ID. Ele vai mostrar... Vou colocar aqui um pipe, né, que é o shift e contrabarra, tá do lado do shift aí. Então ele vai mostrar o ID, que vai vir do campo ID lá no meu banco. Esse ID que está aqui dentro de linha ID tem que ser exatamente do jeito que está escrito aqui, ó. Se for minúsculo, vai ser minúsculo. Se for maiúsculo, vai ser maiúsculo. Padroniza, tudo minúsculo. Melhor, não vai dar erro. Aí ele vai buscar para mim também o nome. Isso aqui é só texto. Agora, isso aqui é importante. Tem que ser nome minúsculo do jeito que está aqui no banco. Fone. Vou chamar também o fone. Vou dar um espaço aqui. Pipe. Vou copiar esse trecho aqui, tá? Para reaproveitar. Ele vai trazer para mim o fone. E depois eu vou editar isso aqui tudo, né? Vou fazer uma alteraçãozinha para ficar melhor. Ele vai retornar fone. Coloco aqui na frente um pipe e qual que é o último lá? Insta. Ele vai voltar para mim o valor que está no campo Insta do meu banco. Lembrando, tem que estar exatamente do jeito que está aqui, ó. Senão não vai funcionar. E o BR? O BR é uma quebra de linha. Nem preciso dessa contrabarra aqui, ó, desse jeito aqui. Então ele vai fazer o quê? Enquanto, né, ele tiver valores lá dentro do banco, ele vai rodar. While é enquanto, linha for igual a consulta FAC PDO FAC ASOC, ou seja, ele vai verificar se tem valores lá dentro, ele vai continuar rodando, busca a primeira linha, busca a segunda linha, busca a terceira linha, só tem 3, para e não busca mais nada. E aí ele vai me mostrando, faz um eco, né? Imprime esses valores numa linha, quebra a linha, imprime os próximos valores na segunda linha, quebra a linha, imprime na terceira, quebra a linha, até o momento que já não tem mais nenhum registro, ele para. Então eu salvo isso aqui e vamos testar, né? Volto aqui, ó, vou lá no consulta, deu um erro. Vamos ver que erro que é esse, olha só. Ele retornou para mim. Ele retornou o número 1, o nome, fone. Fone ele não trouxe fone. Olha porque eu escrevi fone com F maiúsculo. Por isso, tá vendo? Ctrl S para salvar. Volto aqui, atualizo. Olha lá. Só por isso. Escrevi um F maiúsculo lá. Então, ele trouxe o ID 1, ID 2. Escreveu o nome para mim aqui. O nome, o fone e o Insta. Nome, fone, Insta. E vai assim. Vou colocar um botão aqui embaixo para voltar. O botão vai ficar fora do laço. O que define que está fora do laço? Essa chave, né? Então aqui fora do laço eu vou criar um eco e dentro dele eu vou colocar um botão do jeito que eu coloquei lá. Posso colocar assim, ó, input, type. Ou então não preciso colocar botão. Vamos lá, vou colocar só um texto chamado voltar. Esse texto, ele vai ser um link. Como que eu crio esse link? A href igual e para onde que ele vai me direcionar. E aqui, ó, eu fecho o barra A. Tá, e eu vou direcionar para onde? Para o index.html, certo? Poderia fazer isso usando o JavaScript também, do jeito que eu fiz no outro lá. Mas aqui, eu ou posso criar o botão também, eu coloquei só um link. Criei um link que vai aparecer aqui, deixa eu atualizar. Olha lá, ó, voltar. Eu clico no voltar, ele vem para o index. Clico no consulta, ele me mostra. Clico no voltar, ele volta para cá. Então era bom eu quebrar uma linha aqui, né? Vou colocar assim, ó. A hr
que vai ser a linha cortando de fora a fora. E vou colocar um BR aqui para quebrar essa linha e jogar ela para baixo. Vamos ver se vai ficar esteticamente melhor. Consultar, olha lá, ficou lá o voltar lá. Clico em voltar, ele volta para cá. Vou registrar um próximo nome aqui. Francisco. O telefone dele é o 62 77777 7777 arroba Francisco. Gravar dados registrados com sucesso, né? Gravados com sucesso. Ok, clico no consultar. Ah lá, o Francisco tá lá. Beleza? Tranquilo, gente? Vamos lá. Vou dar uma melhorada nisso daqui também, tá? Aqui já está funcional, né? Mas eu vou dar uma melhorada nisso daqui. Como que eu posso melhorar isso daqui? Eu não acho legal essa forma que ele imprime aqui, ó. Então o que eu faço? Eu vou criar uma tabela para ele me mostrar esses valores dentro da tabela. Como que eu faço essa tabela? Tá. Primeira coisa, fora do laço, ou seja, antes do while, eu crio uma tabela. Echo, ponto e vírgula. E aí, lá no HTML, tem isso. Coloco aqui, ó, table, border, que é a borda. Eu quero ela com 1 pixel, certo? Essa tabela vai ter uma linha, TR. Dentro dessa linha eu vou ter colunas, TD. E dentro depois disso daí, eu quebro essa TR, eu fecho ela, essa linha. O que eu fiz? Vamos lá. Eu fiz uma tabela com borda igual a 1. Ela vai ter uma linha. Deixa eu dar um espaço aqui, só para deixar mais organizado um pouco. E aí eu fecho a linha. Ele tem uma coluna só. Essa coluna vai ter esse campo aqui, ó, ID. Vou dar até um Ctrl X aqui. Mas quantos que eu preciso? Eu preciso de 4 pelo menos aqui, ó. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. 4 colunas, uma para o ID, uma para o nome, uma para o fone e uma para o Insta. Por que eu coloquei isso aqui em cima, gente? Vamos lá, deixa eu apagar esses 2 pontos aqui. Para mostrar como que está ficando por enquanto e explicar. Aqui continua do mesmo jeito, mas vai quebrar a tabela aqui. Porque ele vai mostrar uma tabela, erro na sintaxe, eu não fechei a tabela. Eu vou colocar aqui, ó. Vou fechar ela bem aqui. De qualquer jeito eu ia ter que fechar ela mesmo, então barra table. Deixa eu ver se era só isso. Não é não. Syntax error. Na linha 16. Tô pensando se eu vou ter que terminar tudo antes de fazer aquilo ali, mas vamos lá. String content. Já achei. Já achei assim, né? Achei que... já achei. É isso aqui, ó. Tava vendo pela cor, tava amarelinha essa chave aqui. Eu apaguei a chave sem querer. Tá bom, vamos lá. Salvei. Volto aqui e atualizo. Então, olha só. Ele vai aparecer uma tabela aqui para mim aqui em cima. Na verdade, ele está aparecendo aqui embaixo. Uma tabela com ID, nome, fone e Insta.
Eu escrevi errado border aqui, ó. É border. Por isso que não tem borda. Tá vendo? ID, nome, fone e Insta. Na verdade, ela vai aparecer aqui em cima. Só que... porque eu coloquei ela antes, né? Não. Posso colocar ela até bem mais fora aqui, ó. Ctrl X. Posso colocar ela aqui, ó. Olha só. Não mudou nada, mas colocar ela aqui. Melhor. Fora até do select. Então ele vai aparecer para mim aquela tabelinha lá. Essa daqui, ó. ID, nome, fone e Insta. E aí eu vou aproveitar essa mesma tabela, essa mesma estrutura aqui, ó, com uma linha, para colocar ela aqui dentro. Vou dar um Enter aqui para pegar e arrumar isso aí. Então vem aqui, colo aqui lá. Tá? Para quê? Eu quero que nessa tabela aqui, ele traga para mim esse valor. Ctrl X e joga aqui. Quero que ele pega esse valor. Ctrl X e joga aqui. Quero que ele pega esse valor e joga aqui. E quero que ele pega esse valor e joga aqui. Isso aqui eu não preciso mais desse BR, que é a quebra de linha. Tá? Por quê? Vamos lá, deixa eu explicar. Então, o que, que ele vai fazer? Aqui é um laço. Ele vai pegar a primeira linha, vai vir e vai alimentar ela aqui. Colocar o ID, o nome, o fone e o Insta. Voltou. Pega a segunda, preenche. Cada vez que ele percorrer isso aqui, ele vai criar uma nova linha dentro da tabela, porque a tabela está fechando aqui e está abrindo aqui. Ele vai criar uma nova linha dinâmica, vai colocar essa linha com os valores, volta aqui e sobe lá. Pega a nova linha, cria. Então ele vai criar a quantidade de linhas que eu preciso. Salvo isso aqui, vem aqui e atualizo. Olha o tanto que fica mais bonitinho. Agora ele tem o ID, todos os IDs, o nome com todos os nomes e o fone com todos os fones. Volto aqui. Vamos lá, vou registrar um outro aqui. Paula. O telefone dela vai ser o 62 44 444 4444. Pronto. E o Insta dela é o @Paula. Mando gravar. Gravado com sucesso. Ok, volto aqui e mando consultar. Olha lá, já está lá embaixo. Vou ver lá no meu banco onde que está. Volto aqui, mando atualizar clicando em pessoas. Ele faz o select e olha os valores gravados no banco. Pessoal, acho que é isso, tá? Eu vou finalizando por aqui. Eu vou pedir para vocês, caso tenham alguma dúvida, para mandar para mim. Os meus alunos têm meu WhatsApp pessoal, mas eu vou pedir para mandar aqui no YouTube mesmo, a mensagem logo abaixo, sugestões de vídeos ou alguma coisa que achem que é interessante trabalhar dentro disso daqui. Às vezes eu estou vendo num contexto, eu já estou acostumado com isso daqui e pode ser que você tenha tido alguma dúvida no decorrer aí. Mandem para mim nas mensagens mesmo, que eu deixo aberto sempre, tá? E aí conforme der para me responder, eu vou respondendo vocês. Então agradeço muito aí mesmo, tá, por assistir e até a próxima.